Olá, seja muito bem-vindo ao IPGS Conecta, o podcast da Faculdade IPGS. Meu nome é Cláudia, eu sou nutricionista de formação, professora do pós-graduação em marketing e empreendedorismo e também consultora na área. Hoje eu estou aqui com uma presença muito especial, mas antes de falar dessa presença especial, eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, se você está acompanhando esse conteúdo pelo YouTube e também nas plataformas de streaming, para você compartilhar esse conteúdo com seus amigos, colegas e outros profissionais da área da saúde. E a ideia hoje, então, é conversarmos sobre o comer emocional. Convidei aqui, agradeço muito, estou muito feliz com a tua presença. Convidei aqui a Patrícia Damé, nutricionista, para falar desse assunto. Então, Cláudia, muito obrigada pelo convite. Olá a todos que estão ouvindo, que estão assistindo. Para mim é um prazer estar aqui na Faculdade PGS. A minha história aqui com a Faculdade PGS é muito longa. Então, eu sou nutricionista, eu atendo nessa área de comportamento há pelo menos nos últimos 10 anos. Também sou professora aqui da Faculdade PGS, especialmente no curso de pós-graduação em comportamento alimentar, que é uma área que eu venho então estudando, praticando e ensinando nos últimos 10 anos. Tive a oportunidade de organizar o livro da Faculdade PGS sobre o manejo do comportamento. Eu vou, para quem, vou te fazer, vou fazer um parênteses aqui, mas para quem está acompanhando pelo YouTube, pode ver o livro aqui, organizado pela Patrícia, né? Então é um livro que eu tenho ele, Ah, Patrícia. que Então é um bacana. livrinho aqui da capa roxa para quem quiser. Eu vou até falar da editora, né? Ele está disponível Ótimo. na editora da Faculdade PGS, então para você acessar esse conteúdo desse livro que a gente está falando, o nome do livro é Manejo do Comportamento Alimentar, então organizado pela Patrícia Damé e aqui outros professores do curso também. Ele é um conteúdo, e aí eu vou falar do que eu li, tá? Da minha percepção, ele é um conteúdo muito prático. Ele Sim. tem muitos exemplos e aí a gente consegue entender como se a gente estivesse dentro do consultório vendo o paciente. Então, eu gostei desse Uhum. conteúdo por isso. E está disponível no site da editora. Não me lembro o preço agora do livro, mas está disponível lá no site da editora. E se não tiver nenhum livro disponível agora, é só enviar uma mensagem para o pessoal do comercial via Instagram, via site, enfim, para vocês terem acesso a esse livro. Então, excelente, Patrícia, parabéns. Realmente é um livro bem gostoso de Muito ler, assim. obrigada. E é um livro que assim, ele é importante para quem faz o pós, mas não só para isso, né? Eu costumo dizer que comportamento é importante para todo mundo que trabalha com pessoas, Uhum. né? Então, às vezes a gente acha que só quem trabalha numa área mais de comportamento alimentar, mas não. Então é isso, assim, eu sou nutricionista e venho me dedicando a estudar com profundidade o comportamento alimentar nesses últimos anos, assim, já fiz algumas formações em psicologia, mindfulness, mindful eating, e principalmente nos últimos 5 anos eu venho me aprofundando muito na questão das emoções, né? E eu acho que vai ser bem bacana poder estar aqui hoje compartilhando isso com vocês. É, falar das emoções, né, que é o assunto que a gente vai trazer hoje, que é comer emocional. Quando a gente fala em comer emocional, talvez venham muitas respostas ao que é esse tal de comer emocional, né? Então eu gostaria que você, na fala de especialista mesmo na área, pudesse dizer o que é esse tal de comer emocional. Eu fiz um roteirinho aqui para me ajudar, assim, não esquecer dessas perguntas importantes, porque eu gostaria que você deixasse assim, porque essa fala é tanto para o profissional, né, Patrícia, mas também para aquela pessoa que está ouvindo esse nosso conteúdo, para entender um pouquinho, assim como eu, que não atuo, né, na parte clínica, eu tenho esse livro e esse livro me foi muito útil como pessoa, Sim. né, para Uhum. entender algumas questões, né, o livro que a gente estava falando aqui, organizado pela Patrícia. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho o que é esse comer emocional e entrar um pouquinho, então, se existe algum tipo de fome, quais são os tipos de fome, comentar um pouquinho sobre isso. Perfeito. Quando a gente vai olhar para o comportamento, né, e principalmente o que está por trás das escolhas alimentares, a gente observa, até olhando para nós mesmos, como tu falaste, ou trabalhando com pacientes, a gente entende que as pessoas comem pelas mais diversas razões, né?
muitas vezes a gente pensa assim, é só observar a fome fisiológica, homeostática, mas não, muitas vezes a gente come por várias outras razões. Até ouso afirmar que a gente come muito pouco por fome fisiológica, né? E aí que vem a necessidade da gente entender dessas outras razões. Claro que é super importante, a gente estuda e na pós a gente vê muito isso, regulação homeostática de fome e saciedade. Mas tem várias outras coisas que passam por cima disso, né? A gente tem muito, aproveitando a tua pergunta de que fomes a gente tem, que tipos de fomes, né? Tem uma professora que eu gosto muito e que trabalha muito com Mindful Eating, que é a Jen Chosen Bays. Ela, através do trabalho dela, com workshops em Mindful Eating, ela costuma dizer isso, olha, através do meu trabalho eu observei que as pessoas comem pelas mais diversas razões. E ela trouxe isso para a prática do Mindful Eating, que é observar os tipos de fome que nos levam a comer, né? No caso dela, ela traz, por exemplo, fome dos olhos, fome da boca, fome do estômago. Eu não vou entrar nesses tipos de fome porque são vários, aqui não é a ideia. Mas eu gostaria de separar em 3 tipos. Então, eu já falei aqui sobre fome homeostática, que realmente é a fisiológica, é aquela que quando acabou a energia no nosso corpo, nosso estômago está vazio, vai lá o nosso cérebro e vai emitir sinais para que a gente comece a se mexer para ir buscar comida, né? Então, essa é a fome fisiológica. Depois a gente tem outra fome que acontece muito no nosso dia a dia, que é a fome hedônica. Quando a gente vai buscar uma coisa pela busca do prazer, né? Então a gente lembra que aquele alimento é prazeroso e a gente sente vontade de comer, né? Às vezes até as pessoas se confundem fome emocional com fome hedônica, são coisas diferentes. E por fim, a gente tem a fome emocional ou comer emocional, quando a gente usa a comida para lidar com emoções, né? Emoções são sensações que fazem parte da nossa vida. Uma coisa certa na vida é que a gente vai transitar entre diferentes emoções positivas e negativas. E muitas vezes essas emoções, as emoções negativas, elas são muito aversivas, né? Elas trazem sensações desconfortáveis. E o nosso cérebro, ele funciona num sistema ético que de uma forma muito simples ele visa buscar o prazer e evitar a dor. Sempre que a gente sente uma coisa ruim, a gente quer fugir. Então, quando a gente sente uma ansiedade, uma tristeza, uma angústia, automaticamente é natural do nosso corpo querer fugir, né? E a comida é uma fuga muito boa para isso, né? Principalmente porque a emoção, por mais que a gente queira separar assim, isso é físico e isso é emocional, parece que são coisas diferentes, mas a emoção ela acontece no corpo, ela é física também. Quando a gente está ansiosa, como é que a gente sente? A gente sente uma sensação assim quase que no estômago, né? Um aperto. Muitas vezes algumas pessoas não conseguem comer, outras comem mais, mas assim, a emoção ela é física, a gente sente no corpo. Então, nada melhor do que a comida que vai trazer uma sensação física para distrair da sensação aversiva da emoção negativa, né? Então, de uma forma geral, a gente pode conceituar o comer emocional como a busca da comida para evitar, para lidar com uma emoção, para fugir de uma emoção ou para se distrair simplesmente da sensação aversiva da emoção. Então, claro que cada pessoa vai funcionar de um jeito, né? E quando a gente olha para o comer emocional, a gente diz que depende do indivíduo e depende da emoção, né? Então, tem bem aquela coisa clássica, tem pessoas que ficam ansiosas e não comem, tem pessoas que ficam ansiosas e comem mais. Então, vai depender muito de características da pessoa e características da emoção. A gente costuma dizer que emoções muito intensas, por exemplo,
Se daqui a pouco a gente está conversando aqui, dá um curto-circuito, começa a pegar fogo e a gente fica com medo e tem que fugir e sair correndo. Dificilmente a gente vai ter vontade de comer, né? Emoções muito intensas acabam não nos dando vontade de comer, realmente inibindo o nosso apetite. Mas, por outro lado, emoções moderadas a médias podem, então, aumentar essa busca do alimento para justamente fazer com que a gente se distraia dessa sensação aversiva. Né? Entendi. Então, se a gente pudesse realmente deixar claro essa diferença, porque mesmo assim, ainda parece que essa fome emocional é muito parecida com o segundo tipo. O segundo tipo é uma fome que eu busco por alguma memória, uma memória afetiva. Como é que é? Qual que é essa real diferença Sim, entre... ótima pergunta. Então, a fome hedônica, que é a busca pelo prazer, ela digamos que ela é guiada pela presença do alimento e o que a presença do alimento estimula na gente. Então, é como se fosse o contrário, não é algo que nasce de dentro e a gente vai buscar o alimento, é algo que é estimulado de fora, né? Porque na natureza, a gente tem a fome homeostática, que é a busca do alimento quando a gente não tem mais energia, mas a natureza nos programou para a gente buscar alimento sempre que esse alimento está disponível. Isso também foi uma forma da gente sobreviver, porque comer é uma das coisas mais importantes para a nossa sobrevivência. E o nosso cérebro ele foi programado para sobreviver no ambiente de escassez de alimentos. Então, imagina se eu não estou com fome, mas eu cruzo com um alimento ali palatável, Está uma disponível. fruta está disponível. Imagina se eu só comesse por fome homeostática, eu ia passar por ele e ia desperdiçar essa oportunidade. Então, a natureza e o nosso cérebro nos programou para sempre que tiver uma oportunidade de comer, eu tenha vontade. Então, quando eu falo em fome hedônica, é justamente isso. É um alimento, e um alimento que a gente não quer desperdiçar essa oportunidade, então é um alimento mais palatável. Alimento palatável é aquele que tem mais energia, mais açúcar, mais gordura, e que desperta na gente uma vontade. Por quê? Porque em algum momento a gente já comeu aquele alimento e a gente lembra que ele é prazeroso. Então o nosso cérebro vai lá, dentro dele aumenta a dopamina, que é um neurotransmissor que é de recompensa, só dá uma cutucadinha ali dizendo, come esse alimento que vale a pena. E a gente começa a sentir vontade de comer e vai comer esse alimento pela busca do prazer, é simplesmente pela busca do prazer. No comer emocional é o contrário. Eu tenho algo que vem de dentro, que é um desconforto emocional. Um desconforto emocional aversivo, né? Que na maior parte das vezes eu quero fugir dessa sensação. Muitas vezes a gente vai comer de forma que nem é prazerosa, de uma forma mais automática, ou dependendo da emoção, de uma forma mais impulsiva, né? Porque eu quero simplesmente me distrair da sensação aversiva que essa emoção traz. Vou dar um exemplo aqui. Na década de 50, que começou a se estudar sobre comer emocional, na época se estudava muito sobre ansiedade. E alguns autores colocavam que muitas pessoas com essas características de comer emocional, elas simplesmente não sabiam distinguir entre o que era uma fome física, fisiológica, e o que era ansiedade. Porque são duas sensações físicas e essas pessoas aprenderam a lidar com as duas sensações comendo. Então, mesmo sentindo fome ou sentindo ansiedade, elas buscam o alimento, né? Então, é aquele meme, né, que a gente vê na internet do Chapolin Sincero. Eu como se eu tô com fome, se eu tô triste, se eu tô chateado. O tempo todo. Não importa o que, né? E é justamente isso, né? A gente muitas vezes não sabe diferenciar, mas como são sensações físicas, a gente acaba buscando alimento numa tentativa de resolver isso, né? Outro exemplo, então, como a emoção ela vai determinar o comer. Por exemplo, a raiva é uma emoção muito comum de anteceder, por exemplo, episódios de compulsão alimentar.
como a raiva é uma emoção de bastante ativação fisiológica, né? Quando a gente lembra de alguém com raiva, a gente lembra de alguém com os punhos cerrados, né? Parece que o corpo todo ele quase vai explodir, ele precisa extravasar essa Uhum. energia, né? Então, por exemplo, é muito comum a pessoa ter um episódio de compulsão quando está com raiva, e quando a gente pensa numa compulsão alimentar, de um episódio de compulsão alimentar, a gente não pensa numa pessoa comendo por prazer. A gente pensa numa pessoa comendo quase numa urgência de aliviar algo que está muito ruim dentro dela, né? Então é um comer muito rápido, muito impulsivo. Em geral, vai acontecer que a pessoa vai se sentir mal depois, né? Vai se sentir desconfortável, vai se sentir, né, culpada, e a gente costuma dizer que não necessariamente comer vai resolver a situação, às vezes até piora, Uhum. como é o caso da compulsão alimentar. Então, não sei se ficou claro a diferença Ficou entre muito um e claro. outro. Inclusive, eu queria até aproveitar para confirmar uma informação em relação a isso mesmo. É o comer sem a atenção, né? Para eu tentar anular um sentimento que eu tenho. E existe, Patrícia, você pode confirmar, se existe realmente esse tempo. Bom, eu tenho a consciência depois, porque eu realmente me senti mal Uhum, fisicamente por excesso de alimento, né? Uma questão aqui fisiológica, mas porque realmente existe um tempo do nosso metabolismo, do nosso cérebro entender que esse alimento chegou agora, existe isso de fato. Então eu tenho uhum, esse tempo, esse período, 20 minutos, meia hora, enfim, né? Que tem uhum. alguns artigos que trazem esse tempo real para eu me sentir saciado de fato. Sim, sim. Porque o que que acontece para a gente atingir a saciedade, né? Que é essa sensação Isso. física de que a saciedade é o contrário da fome e homeostática, né? Então, se na fome é homeostática fisiológica eu preciso comer porque eu não tenho mais energia, o meu estômago está vazio, a saciedade é o fim disso, né? Uhum. Para sentir a saciedade eu preciso de duas coisas. Eu preciso de tempo, né? Porque todo o meu sistema gastrointestinal vai se comunicar com o meu cérebro, o meu hipotálamo. Então, a gente tem várias proteínas que são produzidas no estômago, no intestino, que vão até lá o meu cérebro para dizer: olha, pode parar de comer, porque agora já chegou o alimento aqui. Então, Uhum. eu preciso de tempo, mas eu preciso prestar atenção, como tu falas, né? Eu preciso prestar atenção. Se eu não estou prestando atenção, eu não consigo perceber esses sinais que eles são muito sutis da saciedade. Uhum. O problema é que no comer emocional eu não vou me saciar, porque eu não estou sentindo uma fome física fisiológica. Como teoricamente, Já estaria desregulado esse sistema, digamos assim. exatamente, como teoricamente o que me leva a comer é um desconforto físico, é um desconforto emocional refletido no físico, não tem fim, né? Porque assim, teoricamente a comida não vai resolver a questão emocional, ela vai Uhum. nos distrair. Então, por isso que muitas vezes, e na maior parte das vezes, a pessoa acaba comendo até um nível de desconforto. Então, o que vai fazê-la parar é um desconforto físico, né? Entendi. E uma coisa interessante, né? Por que que a gente também acaba buscando mais alimentos palatáveis quando a gente está sentindo alguma emoção aversiva? Porque a palatabilidade é uma boa fonte de distração. Alimentos palatáveis, eles são muito, eles acabam sendo muito salientes para o paladar. Então, Uhum. comer algo muito palatável é uma ótima distração para uma emoção aversiva ou para sensações que a gente está sentindo, né? Eu tava olhando aqui, voltando ao para eu não perder uma informação. E quando você falou sobre a questão do que eu ter um alimento disponível, eu não posso perder a oportunidade, ou de realmente eu Uhum, querer utilizar da comida para anular uma emoção, mas no sentido de qual é a relação disso, do marketing publicitário uhum. com essa questão? Aonde ele entra e aonde ele consegue chegar, enquanto isso é prejudicial, Patrícia? É uma pergunta ótima, porque
O marketing, eu brinco que o marketing sabe disso muito antes da gente estar estudando sobre isso, né? Porque o marketing quer É te que veio, de fazer. fato, você falou ali na década de 50, né? Uhum, uhum, Foi justamente nesse momento dos estudos uhum. que se também veio, foi interessante você ter falado dessa data, porque é realmente quando o marketing começou a estudar comportamento, a influência do comportamento do consumidor, Ah, que foi no mesmo interessante. momento. Ótimo. Então, eu acho que Sim, faz todo sentido, faz né? todo sentido. Olhem que interessante. Aí a gente está falando da busca pelo prazer, né? Isso. Do comer hedônico. Porque quando a gente come um alimento, e ele é prazeroso, o nosso cérebro não quer que a gente esqueça, né? Existe um aumento da dopamina no meu cérebro e essa dopamina vai lá no hipocampo. O hipocampo é a região do nosso cérebro responsável pela memória. O hipocampo vai fazer assim, olha, deixa eu gravar tudo o que está acontecendo aqui. Onde é que eu tô, com quem eu tô, qual a embalagem desse alimento, que cor. Então, vai lembrar de todo o contexto no qual esse alimento foi consumido. O que acontece? Da próxima vez que eu entrar em contato com qualquer um desses estímulos, o meu hipocampo vai dizer assim: olha, lembra que tem uma coisa boa por aqui para ser consumida. Então, eu não necessariamente preciso estar em contato com o alimento, Mas com o ambiente, com qualquer associações. estímulo que Entendi. me lembre. Então, assim, então eu entro aqui na faculdade PGS e a Cláudia me recebe com um bolinho de chocolate. E é muito bom. O meu hipocampo vai pensar, não vou esquecer disso aqui. Aí eu volto aqui semana que vem. Quando eu volto aqui, entro aqui e te vejo, o meu hipocampo diz, olha, eu acho que aqui tem um bolo de chocolate. E eu sinto vontade de comer. E eu nem sei por que eu tô sentindo vontade de comer. E dependendo dessa intensidade, daqui a pouco eu começo até a salivar. Eu pergunto, Cláudia, não tem aquele bolinho de chocolate? Uhum. E o marketing, o que ele quer fazer? Ele quer fazer com que a gente lembre do alimento, né? Então ele associa muito a sensação de prazer a vários estímulos visuais, através da embalagem, através do rótulo, através das propagandas, através dos sons, né? A As gente tem sensações, né? todas as sensações. Então, o marketing, o que ele faz é estar conversando diretamente com esse registro do prazer que o alimento nos traz. Uhum. Né? Então, é por isso que a gente sente vontade a toda hora. Né? Se a gente for pensar, a gente sente muito mais vontade de comer do que fome. E por que a Uhum. gente sente vontade de comer? Porque a gente tem não só o estímulo da presença real do alimento, mas tudo aquilo que nos lembra. E o marketing, ele conversa diretamente com isso, o marketing da indústria de alimentos e de alimentos palatáveis, porque não é difícil a gente lembrar de algo que é muito prazeroso, né? Eu costumo dizer, se condicionar a comer algo muito prazeroso é fácil, lembrar de comer algo prazeroso é muito fácil, Uhum. né? Porque o nosso cérebro não quer esquecer a sensação de prazer. Então, o que o marketing faz, através de várias ferramentas, é estar o tempo todo nos lembrando que aquele alimento é prazeroso. E aí a nossa resposta natural vai ser vontade. E aí vai ser vontade e vai ser ir atrás, comprar, buscar, dar um jeito de ter aquele alimento, né? Eu introduzi essa questão do marketing justamente porque, vendo um conteúdo do Rafael, né, o coordenador do Sim, curso, ele estava essa influência do marketing, aqui obviamente falando do marketing publicitário, no período da infância. Então, veja o quão importante e relevante é esse movimento e a gente entender que de fato isso acontece, isso funciona e o porquê isso funciona, como você falou, uhum, desse marketing sensorial, né? São as cores, uhum, um aroma, um cheiro, né? Teve até um movimento, e eu não sei dizer que local da Europa, que utilizava do cheiro em, no metrô, em paradas de ônibus para as pessoas remeterem aquele produto. Borrifavam sim, o cheiro do café, do sim, chocolate, então isso remetia muito ao aquele produto, de fato, né? Então o estrago que isso pode fazer na infância. E aí quando você falou que remete a uma sensação, então é muito fácil lembrar que um alimento palatável, né? Muito fácil lembrar dele. uhum, E também
como a gente associa aquele alimento, um brócolis, um alface, né? Um alimento, um vegetal, a um momento lá da infância que a gente levou uma xinguinha ao pai dizendo assim, Exatamente. você precisa comer esse brócolis, né? É, E, é, e aí, que memória que isso vai trazer, né? Que exatamente. emoção que isso vai remeter? Não vai ser bom. E aí a Exatamente. gente, quanto adulto, não entende o porquê que eu tenho uma repulsa desse alimento. E a origem está lá na emoção, né? Exatamente, Que ele remete. exatamente. O que que acontece, quando criança, nós temos um cérebro extremamente associativo. A gente está criando associações o tempo inteiro. Então, assim, é muito importante, por isso que quem trabalha com nutrição infantil, eu acho importantíssimo, assim, esse desenvolvimento. Porque a criança vai associar ao sabor daquele alimento, à apresentação daquele alimento, tudo o que está acontecendo em volta. Então, se o pai ou a mãe estão xingando, estão brigando, estão tensos, automaticamente a criança associa o paladar àquela sensação. E olha que interessante, trazendo também para a ideia da emoção. Uhum. O paladar é um veículo para a gente sentir sensações, né? Então, eu como um alimento aqui que me remete a uma lembrança. Então, um bolo que eu comia na casa da minha avó quando eu era criança. O que que acontece? Esse bolo, além de ser palatável, que naturalmente já dá prazer, era consumido no ambiente afetivo positivo. Então, as sensações físicas que eu estava sentindo naquela época, né? E lembram que a emoção é sentida fisicamente, eram muito boas. E isso fica registrado no meu cérebro, no meu hipocampo. Quando eu como um bolo parecido, esse paladar vai lá no hipocampo e me lembra. E não só me lembra cognitivamente, me lembra no corpo. Eu sinto uma sensação agradável no corpo quando eu como aquele alimento. Isso também é uma forma que a gente chama de um comer mais afetivo. As pessoas falam sobre comfort food. É Uhum. quando eu, através do alimento, busco uma sensação. E a gente pode, através do paladar, revivenciar sensações físicas positivas ou negativas aversivas. Então, quando eu fui pressionado, o clima era muito pesado para eu comer o vegetal. O que o meu corpo vai relembrar quando eu entro em contato com esse alimento é essa sensação. Por isso que a resposta natural é rejeitar. Uhum. Né? Por outro lado, se é um alimento que me relembra um acolhimento, uma forma lúdica, um clima leve, um clima divertido, quando eu acesso esse alimento, eu revivencio no meu corpo essa sensação. Né? Então, o paladar e o alimento são instrumentos muito poderosos para nos fazer reviver sensações, né? Uhum. E por isso também que muitas vezes quando a gente está triste, ansioso, preocupado, a gente também vai buscar esse alimento, não só para nos distrairmos, como eu comecei explicando aqui, mas também para buscar uma sensação afetiva positiva para me distrair da sensação afetiva negativa que eu estou sentindo, né? Sim, e assim, na tua fala, cada vez mais a gente chega à conclusão de que, gente, por isso que não é fácil Sim, mudar um hábito, não é é, fácil incluir um alimento, não é fácil uhum, retirar um alimento, porque está exatamente. totalmente ligado às nossas sensações e emoções, né? Eu acho que o nosso sentido, não necessariamente o sentido de vivermos, mas eu acho que o sentido da vida, eu até estava falando em outro momento com outras pessoas sobre isso, mas o sentido real da vida é a busca pelo prazer, no final das contas, Sim, né? Que é uma sensação, né? A gente está em busca do prazer e em detrimento da dor, né? Então, exatamente. eu acho que a alimentação tá ligada a isso. E as consequências a gente já pode imaginar, né? Você citou uma delas, que é quando eu estou comendo em excesso, e aqui eu quero deixar claro que o comer em excesso não é sinônimo da compulsão, Uhum, mas é uma das uhum, consequências, né, Patrícia? uhum, Existem uhum. outras consequências, assim, mas a gente poderia dizer, por exemplo, a anorexia está relacionada com isso, com o comer emocional também, ou não necessariamente?
ela também está relacionada. Aí vem de uma forma bem mais complexa, né? Mas a gente sabe que, em geral, pessoas com anorexia, elas têm muita dificuldade de identificar emoções, né? Então a gente fala nesse processo que é um processo de regulação emocional, que é como é que eu lido com as minhas emoções e com as emoções dos outros, né? Porque também a forma como a gente está interagindo com outras pessoas é através da emoção. A gente está sempre interagindo, fazendo uma leitura de que emoção a outra pessoa está sentindo, né? Em Patrícia geral, coçou aqui o pescoço, pensei, o que será que ela tá pensando? exatamente. Então, Agora a agora eu nossa senti. comunicação, bom, tu que estuda muito comunicação, tu sabe disso, ela não é só através da fala, é através de todo o corpo. E como a emoção ela expressa em todo o nosso corpo, faz parte da nossa comunicação. Então, por exemplo, já tem muitos estudos que dizem que pessoas com anorexia, elas têm mais dificuldade de reconhecer emoções. E isso atrapalha muito elas no dia a dia, né, das suas habilidades sociais. Então, muitas vezes, pessoas com anorexia, com diagnóstico de anorexia, vão utilizar o não comer como forma de lidar com essa desregulação emocional, que é o fato de ter uma dificuldade de entender a emoção no outro e em si mesmo, né? É uma forma totalmente. Sim, aqui eu não quero a ideia, não é aprofundar mesmo, né? Exatamente, É só dar um exemplo, porque eu acho que seria um assunto até para um outro exatamente. podcast. Vamos ver. Podemos falar numa próxima, mas assim, a emoção, ela tá muito a relação com a emoção, que é o que a gente chama da regulação emocional, ela tá muito presente nos transtornos alimentares. Entendi. E tem tratamento para isso, Patrícia? Como é que funciona isso? Tem uma Sim, resolução assim de. sim. Em primeiro lugar, assim, só porque a gente falou várias coisas assim, e o que vem à minha mente é que, primeiro, uma fala que eu gosto muito de repetir: cada experiência alimentar é única, né? A gente está falando aqui sobre memórias, sobre a forma como a gente vai lidar com as vontades, prazer e emoções. Então, cada experiência alimentar é única, né? Por isso que é muito difícil a gente trabalhar com os pacientes sem entender um pouco de comportamento e que cada paciente é único também. De uma forma geral, eu costumo dizer assim, ó, comer para lidar com as emoções não é algo errado, né? Porque talvez seja uma forma que a gente aprendeu e deu conta de lidar com emoções, né? Mas se comer é a única forma que tu tens para lidar com as tuas emoções, bom, talvez esteja faltando repertório aí, né? No consultório, a gente vai trabalhar muito o que eu chamo de uma forma de autoconhecimento, né? O fato da pessoa se dar conta que ela come mais ou come de forma impulsiva ou come de forma muito distraída quando ela tem ansiedade ou raiva já é um primeiro passo, né? O fato da pessoa se dar conta disso já é uma evolução, né? Muitas vezes as pessoas querem começar já resolvendo. A gente tem uma cultura muito da resolução. E como a gente está falando algo que é muito complexo, que é a nossa relação com a comida, é um processo, né? Então, costumo dizer, dar-se conta disso, esse autoconhecimento, essa autoobservação, já é uma evolução grande. Depois, a gente vai trabalhar muito que outras coisas eu posso fazer, né, que não comer, né, dentro desse processo de autoconhecimento. Algumas vezes a gente vai trabalhar em consultório. Claro que muitas vezes os pacientes trazem problemas, questões pessoais e tal, que isso vai ser levado para sua terapia, não é ideia como nutricionistas nós abordarmos isso, mas claro que isso vai aparecer e é nosso papel encaminhar, né? Mas a gente pode ajudar essas pessoas a observar quando tu está se sentindo ansiosa ou quando tu está se sentindo mais irritada, que outras coisas além da comida podem ajudar, né? E a pessoa vai começar a desenvolver o seu repertório. Além disso, optando por comer, existem diversas formas de comer. Então a gente pode escolher, ao invés de um comer mais impulsivo, mais automático,
Quem sabe então eu começo a trabalhar um ritual para que a comida nessas situações eu possa aproveitar mais, eu possa prestar mais atenção. Então, existem várias formas de a gente trabalhar esse uso da comida na regulação emocional, mas de formas que não vão trazer tanto prejuízo, né? Tanto buscando outras formas de lidar com a emoção, ou se for usar a comida como uma delas, para que se use de uma forma mais atenta, mais consciente, mais prazerosa. Perfeito. Daria para falar muito sobre isso, né, Sim. Patrícia? Patrícia, esse é um dos temas que você aborda no pós também. Em quais outras áreas você costuma abordar? Porque né, como eu comentei de início, a Patrícia é professora do pós-graduação em comportamento alimentar, então quais são os conteúdos que você aborda? Sim. Na aula de comportamento alimentar do idoso, a gente vai falar um pouco sobre isso. Na aula sobre mindfulness e mindful eating também a gente vai falar mais sobre isso. E tem um curso aqui da faculdade do IPGS que eu gravei, que é o curso que vai falar muito sobre esse assunto que a gente viu agora, que é o Você Trata a Fome ou a Vontade de Comer, Entenda a Diferença. É um curso que tem aqui gravado, então para quem tem interesse nesse tema, também é uma fonte ali. Eu falo nas diferentes tipos de fome e vontade, então é um material aí para complementar. Para quem não sabe, esse é um dos nossos produtos, né? É um curso rápido, então, até para quem quer se introduzir no assunto antes de ingressar no pós, introduzir no assunto, né? E trazer isso já para a prática clínica, para entender um pouco mais dos pacientes. E, claro, para quem já atua na área, só para afirmar e complementar, né? Questões de algumas ferramentas. Exatamente, muita gente, como tu diz, é uma forma de uma introdução, né? Muita gente acaba vindo pelo pós porque acabou chegando a esse conteúdo, né? Era um curso que eu dava presencial aqui na faculdade e agora ele é no formato EAD. Perfeito. Então, como eu falei, né, é um assunto que por isso que ele é um curso, por isso que ele está em várias disciplinas do pós, né? Tem muito a ser falado sobre isso, mas a ideia aqui foi realmente dar esse passo inicial, né, tanto para os profissionais quanto para quem estiver ouvindo e já pensou sobre isso, está no momento de reconhecimento, né, ou talvez procurando ajuda dos profissionais. E aproveitando isso, Patrícia também atua, né, no Sim. consultório, Uhum, onde uhum. você divulga o teu trabalho e local de atendimento, também pode ficar bem à vontade. Tá, obrigada. Então, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, o meu Instagram é nutricionista Patrícia Damé, Damé D-A-M-E, e eu atendo aqui em Porto Alegre, meu consultório é aqui, ali no Bonfim. Então, fico à disposição para quem quiser conhecer, né, compartilhar. É uma área que eu gosto muito, assim, e sou uma grande entusiasta, assim, desse assunto, que é o comportamento alimentar, as emoções, o prazer e tudo mais. Isso fica bem claro, né? A Patrícia falando nos dá uma calma, assim, traz um ambiente bem acolhedor. Ai, Patrícia, que muito bom, obrigada. Cláudia. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Tá bom, obrigada, Patrícia, pelo teu tempo, pelo teu conteúdo, é sempre excelente. E obrigada a vocês que estiveram nos acompanhando aqui. Espero que tenham gerado várias reflexões aí, tanto na parte pessoal, né, na parte de transformação pessoal, quanto profissional. Nos sigam nas redes sociais, @IPGS Oficial, se inscrevam aqui no nosso canal, comentem o que vocês acharam desse conteúdo, se vocês estiverem acompanhando esse conteúdo pelo YouTube e pelas plataformas de vídeo também compartilhem esse conteúdo. Muito obrigada, obrigada a você e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.